Olá, paz do Senhor. Vamos chegando. Já tem alguém aí comigo? Léo Fábio já veio correndo. Glória, paz do Senhor. Gente, eu tenho duas crianças pequenas, então se vocês ouvirem uns gritos por aí, são as crianças brincando, porque criança que não grita, né? Criança que não brinca tem algum problema. Paz, Norma, paz, Andréia. Andréia do Silvio, olha. Quem for chegando aí, me dá um oi. Paz, tia Rose, paz, princesa. Nirvana, que nome forte, gente. Eu vejo Nirvana, eu gosto desse nome. É bem lindo esse nome, é bem forte. Meu celular estava carregando. Vou deixar o carregador aqui por perto. Por quê? Porque ontem meu celular descarregou, mas ainda bem que eu já tinha feito a minha live. Tio Bruno Artesão. Oi, tio Bruno. A paz. Noemi, Andréia, Esther, a paz, princesa lá do Paraguai. O Lucas também tá aí. Ô, glória. Tem bastante gente chegando aí. Isso aí, vem chegando. Convida, já vai compartilhando a live. Eu vou levantar aqui rapidinho só pra mim pegar um pouco de água e já vou voltar aqui, tá? Enquanto isso, vocês vêm chegando aí. Cheguei de novo. Tia Josélia. Gente, eu não enxergo direito, tá? Então vou ficar assim. Josélia, Ai, gente. Joselita, gente. Joselita. Eu não enxergo. Gente, vem chegando. Já vai compartilhando aí essa live. Gente, é o seguinte, né? Eu não sei dar aula, entendeu? Eu não sei muito bem essa... Eu não... Como que fala? Aí me foge até as palavras, tá vendo? Tati sendo Tati, gente. Eu não sei manejar muito bem essa coisa de aula, tá? Então, o que acontece é que eu preparo esses temas aí como uma ministração. Mas eu creio que nada melhor que uma ministração pra gente entender o tema. O tema é vivendo a minha verdadeira identidade. Olha isso, que lindo. Então, se eu tentasse dar uma aula sobre isso, eu não conseguiria, gente. Eu não sou muito boa nisso, foi como eu acabei de falar. Então, eu preparei como se fosse uma ministração, tá? Pra vocês. E daí, só vive a verdadeira identidade quem sabe quem é, né? Então, quando a gente sabe a nossa verdadeira identidade, aí a gente pode fazer o que com a nossa verdadeira identidade? A gente pode viver ela. E mais do que isso, a gente começa a fazer as pessoas entenderem que eles precisam também viver a identidade deles. Aí a gente começa a acreditar neles com a identidade que eles têm. E aí as pessoas vão automaticamente vivendo a verdadeira identidade também. Então, a nossa aula culto de hoje
com o tema Vivendo a Minha Verdadeira Identidade. Tem gente chegando aí. Vem chegando, vem compartilhando. Renata Mota chegou. Isso aí, tia. Terra! Ó os vasos. Gente, eu sou assim, gente. Eu não sei. Eu acho que se eu fosse uma professora, eu tô pensando em fazer psicologia pra ser professora, né, na escolinha infantil. Eu não tenho nenhum curso, nem os meus estudos ainda eu terminei, gente, sabia? É verdade, eu parei no segundo ano, quando eu engravidei da minha primeira filha, e eu não retomei os meus estudos ainda. Mas esse é um projeto para esse ano. Porém, ó, veio aí esse coronavírus, essas coisas tudo, e foi me impedindo disso. Mas em nome de Jesus vou terminar meus estudos, vou fazer uma faculdade, coisa que eu tenho vontade. Mas aonde eu me encaixo mesmo, aonde eu me encontrei, aonde eu encontrei minha verdadeira identidade foi no Ministério Infantil. Quando eu comecei a ministrar, vocês que vêm chegando aí, Adriana Rocha, Paz, quando eu comecei a ministrar, eu comecei a ministrar normal para adulto e tal, né? Só que tinha algo dentro de mim já bem diferente. Tinha uma identidade em mim que ministrar em cultos normais, eu ainda... como a minha identidade ainda não estava firmada em Deus, eu ainda tinha medo de muitas coisas. Não que eu não tenha mais, tá, gente? Ainda tenho medo de muitas coisas, ainda sou insegura para muitas coisas. Mas hoje, mesmo com a minha insegurança, eu vou aí firme, agarro nas mãos do Senhor e vou, né? Então, eu sempre gostei, assim, o meu jeito dos meus esboços, até das minhas coisas, tudo, sempre foi muito diferente. Priscila Silva, Paz, sempre foi muito diferente. Então, eu sempre me escondi muito. Márcia, Paz do Senhor, eu sempre fui aquela que ficava meio que naquele mundinho tentando não ser eu. Por quê? Porque era muito diferente ser eu. Então eu sempre gostei de ministrar, eu sempre me gesticulo muito, eu saio andando pelo meio da igreja, e isso é algo que eu já trazia comigo nas minhas ministrações para adulto. Porém, a primeira vez que eu fui ministrar para criança foi aonde eu me encontrei. Porque quando eu comecei a ministrar para criança, eu pude ser eu mesma. Por quê? Porque aí eu podia pular, eu podia mexer meu braço como eu gostava de mexer, eu podia fazer carão, eu podia... Ai, pai, e aí veio e pum, e fazer assim, que era uma coisa que eu já tinha em mim. Porém, para ministrar para adulto, isso era muito diferente para as pessoas entenderem, né? Então era algo meio que eu ficava meio que me controlando ali, eu ministrando, e meio que não podia ser eu. Por quê? Porque eu achava que muitos iriam se assustar com esse jeito, ser a gente mesmo, ser eu mesmo, viver a minha verdadeira identidade. Então, eu me prendia muito nisso. Quando eu vim para o Ministério Infantil, eu vi que eu podia ser muito mais do que isso. Só que quando eu cheguei para o Ministério Infantil e eu pude ministrar do meu jeito, foi algo libertador para mim. Libertador para mim eu poder falar alto, libertador para mim eu poder mexer do jeito que eu mexia, andar pelo meio da igreja do jeito que eu andava, porque em culto infantil isso é muito natural, isso é muito normal. Só que com isso, esse meu jeito de ser espontâneo, de mexer, de falar, veio comigo também a minha parte muito forte de espiritualidade. Então assim, eu no mundo infantil, no ministério infantil, podendo falar como as crianças falam, se vestir como de uma maneira que eu gostaria de me vestir, sem medo e sem vergonha. Porém, veio a minha identidade comigo também, que é muito pentecostal, entendeu? Então você aí que não tá acostumado, eu sou bem assim mesmo. Tia Silvia, paz amada, Tocantins, ô Glória, Renata Pólvora, minha princesa, lá de Minas Gerais. Então, quando eu vim para o Ministério Infantil, eu pude ser eu. Foi quando eu comecei a viver a minha verdadeira identidade.
E aí eu aceitei o quê? Eu aceitei ser quem eu era. Então, no Ministério Infantil, eu podia ser eu. Então, eu comecei a focar. Eu vou ficar só no é a minha mentalidade. Eu vou ficar só no infantil, eu querendo achar que eu podia mandar alguma coisa, né? Com Deus lá. Dizendo, não, vou ficar só no infantil, porque no infantil eu posso ser quem eu quero ser. Quando eu ia ministrar para adulto, eu queria fazer bastante colocações de coisas assim, só que ninguém fazia. E porque ninguém fazia, eu achava, quem sou eu para fazer? Eu não posso fazer, porque as pessoas vão achar estranho, porque as pessoas vão falar, ninguém vai gostar. Então eu me prendia. Então, quando eu vim pro infantil, eu pude usar toda a minha criatividade. Eu pude ser eu, tanto no falar, no agir, e trazer a minha criatividade que eu queria ter nas minhas ministrações. Quando eu ministrava, eu pude me libertar tudo aqui no Ministério Infantil. Então, no Ministério Infantil, eu pude viver quem eu sou. Eu pude ser a Tati que eu sempre quis ser. Que é aquela que fala alto, aquela que brinca, dá risada, pula, mas ao mesmo tempo, por ser algo espiritual, eu tô lá naquele foco bem espiritual. A tia Nirvana tá dizendo, ai tia, me parece familiar, eu também tenho um pouco disso. Me encontrei, que bom. E o bom da gente conversar e falar sobre isso é porque a gente vai ver que quando a gente tem coragem de contar sobre esse jeito que nós somos, a gente vai começar a ver que várias pessoas vão dizer, eu também pensava assim, eu também agia assim, eu também sou assim. Então a gente começa a ver que não é só a gente, tem muitas pessoas aí, tem muitas borboletas aí presas dentro de um casulo, achando que, se eu fizer isso vai ser muito estranho, se eu fizer aquilo vai ser, o que será que vão pensar de mim? Então tem muitas pessoas assim. E o bom da gente conversar e trocar essas ideias, esse papo, tia Ruth, a paz princesa, da gente trocar essas ideias, é porque quando eu tô falando aqui, você tá aí se identificando com certas coisas. Então a gente pode ver que o que acontece talvez com uma também acontece com outra, mas a gente pode ver que quando a gente vive realmente quem nós somos muito mais felizes em Deus. Porque a nossa verdadeira identidade está firmada em Deus. A gente tem que saber e conhecer Deus pra gente entender que nós somos exatamente quem Ele quis que a gente fosse. Eu já tô com a minha vontade de chorar. Gente, eu sou muito chorona. Quem me conhece sabe, quem eu já fui ministrar na igreja, quem já me viu ministrando sabe que todas as minhas ministrações eu choro muito. Eu sou assim, e aí que tá. Até essa minha parte do choro, de ser muito intensa naquilo que eu sinto, era algo que eu achava ruim pra mim. Então pensa, eu pregando num culto normal de adulto e daqui a pouco do nada eu começar a sair chorando. Isso era meio estranho. Já no infantil, não. No infantil eu tô falando e eu tô vendo uma criança chorando e daí eu começo a chorar também. Então aí isso é normal, porque a criança tá chorando, eu tô chorando e a gente tá chorando. Tá entendendo? A paz Angélica, a paz Daiane, a paz Tia Pedrina, que bom que você chegou. Então, a gente vai entendendo que a gente se encontra, né, nos propósitos de Deus, sendo aquilo que Ele quer que a gente seja. E por várias vezes a Angélica chegou, e por várias vezes a gente vai se escondendo. Por quê? Porque ninguém fez isso, ninguém falou isso, eu vou falar, ninguém fez assim, eu vou fazer. Então é mais natural a gente olhar alguém fazendo e pegar tudo aquilo que a pessoa tá fazendo. Eu já vi pessoas que como eu, vamos supor na parte de recursos visuais, tá? A pessoa só consegue fazer uma coisa se ela tiver um molde para fazer. Porque ela não consegue sentar ali e pensar, daquele recurso que eu vi, eu vou fazer algo mais do meu jeitinho. Não é que a pessoa não quer fazer, não consegue fazer. Quando louvo com as crianças, sinto o céu na terra. Eita glória! Roseli Silva, eu também sou assim. Por um bom tempo fiquei preocupada, mas depois Deus me libertou disso. Hoje vou feliz pro Ministério Infantil. Aleluia, glória a Deus. Então, quando a gente começa a entender que Deus nos criou e que Deus nos fez como Ele sonhou que a gente fosse, porque a Bíblia diz, vamos lá, quem tá com a Bíblia aí? Quem tá com a Bíblia aí? Vamos abrir comigo. Em Jeremias, capítulo 1, Ruth Oliveira. Sou muito julgada pelo meu jeito. Amo intensamente o Ministério Infantil. Amo o universo das crianças. Amiga, e isso é natural.
porque eu também sou muito julgada pelo meu jeito. Na verdade, é que as pessoas têm o desejo de se libertar e de ser elas mesmas, mas elas ficam pensando o que vão pensar de mim. E aí elas se prendem naquele mundinho que não é o mundinho delas, porque elas não estão vivendo a verdadeira identidade delas. E quando vê a gente sendo intensa, a gente sendo verdadeira, eles dizem pra nós, você é louca, você é doida. Nossa, menos. Gente, quando eu tô no culto, eu dou um glória. Já imagina, gente, eu falo alto, dá pra vocês perceberem daí. Eu dou um glória. A igreja inteira vira pra trás, tipo assim, pra que gritar desse jeito? E muitas vezes eu deixei de glorificar o Senhor, de adorar o Senhor do meu jeito, porque eu ficava imaginando, o que será que vão pensar de mim? Hoje em dia tem muitas coisas sim que eu ainda penso, o que será que vão pensar de mim? Mas eu não tô nem aí, porque eu sei quem eu sou em Deus, eu sei que Ele me ama, eu sei que esse jeito que eu sou é um jeito único que Ele escolheu pra mim ser. Então hoje eu já levo isso assim, já na superficialidade, já não entra mais, já não dói mais como doía antes, sabe? Se a gente tá no culto de criança ou até em culto de adulto, eu começo a fazer gestinho. E antes eu pensava, ai que vontade de fazer o gesto dessa música, mas o que será que vão pensar de mim? Hoje eu não tô nem aí, hoje eu quero fazer gestinho, eu quero falar aleluia, eu quero mexer com a mão, eu levanto no meio do culto e fico com a mão levantada, parada, e todo mundo olha pra mim e eu não tô nem aí porque eu tô adorando do meu jeito, eu tô adorando do jeito que eu sou. É uma metamorfose, isso. Então a gente tem que aprender isso. Lá no livro de Jeremias 1, capítulo 1, o versículo 4, 5, 6 e 7 diz assim: 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu, escuta isso, ó. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor, não diga isso. Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Jesus estava olhando para Jeremias, Jesus estava falando com Jeremias dizendo, para de se menosprezar, para de se achar um pequenininho, para de se achar, para, eu te santifiquei, eu te escolhi, e aonde eu te mandar tu irás. Olha isso, gente. Muitos nos julgam, porém não têm coragem. Gente, olha isso. Olha isso. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre, eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Então disse eu, olha nós, dizendo, ai Senhor, mas eu não sei fazer como ela faz. Ah, Deus, mas ela faz muito bem, olha os recursos dela. Ah, Senhor, por que eu? Eu não sei fazer, olha os meus recursos, não chega nem aos pés do que o dela. Olha a gente falando, olha, aí vem Jesus, Todo-Poderoso, baixa Débora, minha princesa, e ele diz assim, não digas eu sou um menino. Jesus estava dizendo, para de ficar falando assim, porque eu te escolhi ainda quando você nem existia, quando você estava lá no ventre, eu sonhei com você desse jeitinho que você é. Para de se menosprezar, para de se achar pequeno demais para as coisas grandes que eu tenho para fazer da tua vida. Para. Foi bem assim que Jesus estava falando com Jeremias. E hoje, como boca de Deus, como profeta de Deus, eu quero te dizer,
Para de se achar pequeno demais. Para de se menosprezar. Olha quem te criou, quem te formou, quem sonhou com você. Ei, você pode ser pequenininho, mas o teu Deus é um Deus grandão. Ele é grande demais. E não é pelas suas forças e nem pela sua capacidade. É porque Ele é em você, que Ele te sonhou e imaginou coisas grandes para você. E você vai viver os sonhos de Deus para tua vida, sim. Sim, você vai viver os sonhos de Deus para tua vida. Se até hoje você tinha medo de ser quem você é, por medo do que as pessoas iriam pensar de você, hoje eu já libero uma palavra profética para tua vida. Tudo que tem te amarrado, tudo que tem te impedido de ser você mesmo, hoje cai por terra. A partir de hoje você vai viver quem Deus te chamou para viver. Você vai ser quem Deus te chamou para ser. Ei, você não é pequeno, não. Ei, você é alguém criado, sonhado por Deus. Você é especial, você tem valor para Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, neste momento nós estamos em Tua presença, ó Deus. Senhor, por muitas vezes sim, nós nos achamos pequenos demais para viver as promessas grandes que o Senhor sonhou para nós. Senhor, mas que nessa noite o Senhor venha nos fazer entender que maiores são os Seus planos para nós do que os nossos sonhos pequenininhos, os nossos projetos pequenininhos nem se comparam ao que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, que a partir de hoje nós venhamos entender que o Senhor sonhou conosco assim exatamente como nós somos. Aleluia. Sabe que nós como tias do Ministério Infantil, nós costumamos encorajar as crianças a viver grandes sonhos para Deus. Nós costumamos a encorajar crianças dizendo: Deus te fez com um propósito. Assim que a gente faz. Só que às vezes a gente fala para as pessoas, mas muitas das vezes a gente não vive isso. A Márcia dizendo: eu já questionei muito minha chamada. Hoje compreendo, sou escolhida desde o ventre. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos compreender isso. Porque às vezes a gente fala para as pessoas, porque falar é muito mais fácil. Às vezes alguém chega aqui dizendo: nossa, eu tô com um problema assim, assim. E eu digo: não, esse problema não é nada. Mas quando é com a gente fica: e agora o que eu vou fazer com esse problema? E agora o que eu vou fazer? Nós estamos acostumados a encorajar pessoas, mas muitas das vezes a gente não vive aquilo que a gente encoraja. Mas hoje, a partir de hoje, quando eu estava montando essa ministração, que era para ser uma aula, mas eu não sei da aula, eu vou ministrar para vocês, vamos nos ministrar nessa noite. Eu comecei a entender que muitas das vezes é fácil a gente falar para alguém: faz assim, é assim, você é isso, mas e quando é com a gente? Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso que antes de ontem à noite, quando eu estava preparando o curso de ontem, que foi Quem é Deus, eu recebi uma mensagem e aquilo acabou comigo. Aquela mensagem me diminuiu, aquela mensagem acabou comigo. Só que eu estava estudando Quem é Deus e montando essa ministração de hoje. O que acontece? Eu comecei a entender. Preparando a ministração para trazer hoje, Deus me ministrou. Deus falando para mim: filha, eu te formei, eu te criei. E ainda antes de você formar, eu já tinha sonhado com você. Então Deus começou a me ministrar ali algo lindo. Alguém disse aqui pra mim, quer ver? Muitos traumas na infância gera conflitos de identidade. Jaime Souza. Ótimo que você falou, Jaime Souza. Sabe por quê? Porque essa foi uma das palavras que Deus colocou no meu coração. E aí, ó, hoje, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Eu fiz essa máquina do tempo aqui, ó. Sabe por que eu fiz essa máquina do tempo hoje? Porque hoje, em vivendo a nossa verdadeira identidade, nós vamos voltar no tempo
aonde nós fomos feridos, aonde nós fomos machucados, aonde as pessoas duvidaram da gente, da nossa capacidade. E ao voltar lá nesse tempo, nós vamos ser curados para viver a verdadeira identidade de Deus para nossa vida. E eu já tô aqui sentindo a presença de Deus, aleluia, porque Deus é maravilhoso. Para a gente começar essa aula, em uma ministração da Helena Tanuri, ela fez uma ilustração. E eu transformei essa ilustração em recursos visuais. E a minha identidade ficou tão firmada em Deus sobre o jeito que Ele quer que eu seja, que eu aceitei tudo que Ele tem. Que em qualquer ministração hoje em dia, seja em culto de Santa Ceia, seja em culto de irmãs, culto de jovens, culto de missões, qualquer ministração hoje em dia que eu vou fazer é com recursos visuais. Porque hoje a minha identidade está tão firmada em Deus, eu aceitei a mala que Ele me deu, a mala que Ele fez para mim, que hoje eu não tô nem aí o que falam de mim. Hoje eu vou ministrar em culto de irmãs, eu chego com a minha mala lá, cheia de recurso. Tem gente que diz assim, irmão, hoje é culto de irmãs, não é culto infantil não. Eu falo, eu sei, amado. Mas foi assim que Deus me chamou. E hoje, eu não deixo ninguém me menosprezar. Só que com Jeremias não era diferente, não era alguém que menosprezava ele, era ele mesmo. Por talvez traumas que ele viveu, fez ele se diminuir. E hoje nós vamos conseguir entender a nossa verdadeira identidade em Deus. Para você entender, eu vou trazer para você essa ilustração das duas malas. Gente, eu não uso assim, tá? Eu tenho duas malas mesmo, só que para mim trazer elas aqui, grande, aqui não ia caber na tela do telefone. Então eu transformei elas assim com EVA, tá? Havia duas filhas de um mesmo pai. Porém, as duas iriam fazer uma viagem. Uma filha ia lá pro Polo Norte, onde é muito frio. E a outra filha, ela ia lá pro Havaí, onde é muito calor. E aí o pai disse, eu vou preparar a mala de vocês. Então o pai foi lá e preparou a mala para uma e a mala para outra. A tia Rose está dizendo que ela também usa recursos para ministrar em adulto. Agora, tá vendo, gente? Como nós não somos... Ah, tem mais gente parecido com a gente, sim. E aí o que acontece? O pai foi e fez e preparou as duas malas. Cada mala para uma filha. Porém, o pai colocou dentro de cada mala de acordo com o tempo que cada um ia passar. Uma no Polo Norte e uma lá no Havaí. Aí, sabe o que acontece? Ah, mas a partir de hoje você vai levar, Márcia. A partir de hoje você vai viver a sua identidade em Deus. E aí, quando o pai preparou a mala, uma filha pensou, ah, meu pai ama mais a outra do que eu. Meu pai deve estar colocando coisas extraordinárias na mala dela. Aí a outra pensou, ah, meu pai ama mais ela do que eu. Com certeza meu pai tá caprichando na mala dela e pra mim deve estar colocando coisas, qualquer tipo de coisa. Então, como uma ficava pensando que o pai amava mais a outra, e aí a gente olha pra nós, né? A gente tem essa mania de pensar, ai, Deus ama mais fulano do que eu. Ai, Deus ama mais ciclano do que eu, né? E a gente pensa, por que que só fulano tem aquilo? Ai, eu queria tanto cantar daquele jeito, eu queria tanto falar daquele jeito. Quantas vezes eu disse, Deus, eu queria ter a voz suave, eu queria, sabe, ai, aquela voz pra cantar suave. Gente, eu não consigo cantar suave, eu não consigo, porque a minha voz é muito potente. Então eu falo gritando automático. Eu nem queria gritar, mas quando eu vejo, já tô gritando. Então, elas pensavam assim, ah, meu pai ama mais ela do que a outra. Nós temos a mania de pensar, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Ah, o carro do vizinho é melhor do que o meu. E a gente também tem essa mania, né? Então, nesse pensamento, como nós também, elas ficaram pensando, o pai deve ter colocado coisas melhores na mala dela, e a outra também. Só que a mala era igual. Porém, o que tinha dentro era diferente. Quando elas chegaram no aeroporto, uma pensou, vou trocar a mala. A outra, ai, vou trocar a mala. E aí, o que aconteceu? Trocaram-se a mala. Só que uma
ia para o Polo Norte e a outra ia para o Havaí. A que ia pro Walter, a que ia lá pro Polo Norte, trocou a mala. Então, quando ela trocou a mala e chegou lá no Havaí, ela foi abrir a mala da irmã, que ia lá para onde que é frio. Quando ela abriu a mala da outra, ela tirou de dentro da mala roupas de frio. Mas ela estava onde? No Havaí. Pensa, o calor que a bichinha sofreu. E vamos ser mais radicais. Naquele calor todo, ela com aquela roupa de frio, sabe o que aconteceu com ela? Ela morreu. Morreu de calor. A outra chegando lá, aonde é frio demais, lá no Polo Norte, quando ela abriu a mala dela, ela olhou e só tinha coisas de calor, óculos de sol, uma bermuda. Então, o que aconteceu com ela? Morreu de frio. Para resumir a história toda e trazer para nós no dia de hoje, eu só quero te dizer uma coisa. Para de ficar olhando a mala do outro. Para de achar que o pai ama mais o outro. Porque o pai colocou dentro da tua mala aquilo que é necessário para você. Se você pegar a mala do outro, você vai morrer, porque não tem coisas para você ali. O pai colocou dentro da tua mala tudo aquilo que é necessário para você sobreviver e não para outro. Então aceite a sua mala, pegue a sua mala, porque dentro da sua mala vai ter tudo que você precisa. Eu aceitei a minha mala, porque hoje, aonde eu vou, o que Deus mandar eu fazer, eu faço, sendo em culto de adulto, ou de criança, ou de jovens, eu uso a minha mala. Nós temos que parar de olhar a mala do outro e achar que dentro da mala do outro tem tudo de melhor e que na nossa mala só tem o pior. Ei, entenda uma coisa, o teu pai te ama tanto a ponto de colocar dentro da tua mala só aquilo que você precisa. E se no decorrer do tempo ele achar que precisa acrescentar coisas, ei, ele é o teu pai, ele vai te dar o que você precisa. A primeira coisa para nós firmarmos a nossa identidade é aceitar o que tem dentro da nossa mala. E eu convido você nessa noite a aceitar a tua mala como ela é. Se a tua mala é para gritar, então grita. Se na sua mala tem mansidão e fala muito baixinho, fala baixinho. Se a tua mala é bem firminha, não precisa gesticular, tudo bem. Mas se a tua mala é mexer as mãos, é mexer a cabeça, é gritar, é bater palma, é levantar a mão, use o que tem dentro da tua mala e use com excelência. Porque quando você usa aquilo que Deus colocou da tua mala, você está aceitando os planos de Deus para a tua vida. Sabe por que muitas coisas ainda não aconteceu na tua vida? Porque você tem olhado a mala do outro e tem esquecido de olhar dentro da tua mala e de viver o que tem dentro da tua mala. Mas a partir de hoje, começa a fuçar dentro da tua mala aí, porque tem coisas boas dentro da tua mala, tem coisas maravilhosas dentro da tua mala, tem coisas que você precisa, tem coisas essenciais dentro da tua mala, tem coisas essenciais dentro da tua mala. Aleluia! Para começar a falar sobre identidade, eu trouxe aqui um homem citado na Bíblia. Talvez o nome dele aí tá aparecendo ao contrário para você, mas ele é Pedro. Pedro. A Bíblia vai contar para nós que Pedro, uma certa feita, ele estava no barco com mais alguns discípulos. De repente começou uma grande tempestade. E quando começou essa grande tempestade, de repente tudo estava meio que escuro e eles começaram a ver alguém andando sobre as águas. Todos atemorizados começaram a pensar: quem está andando? Deve ser um fantasma, quem será que está ali? Até que Jesus disse: calma, sou eu. E aí Pedro olhou Jesus andando sobre as águas
E Pedro pensou, ai, que maravilhoso andar sobre as águas. Como que é o nome da pessoa? Analécia. Ai, que lindo nome, gente. A paz, princesa. Pedro começou e disse, mestre, se és tu, me chama para andar contigo. E aí Jesus disse, Pedro, vem. Olha isso. Jesus liberou uma palavra para Pedro naquele dia. A Bíblia vai contar então que Pedro saiu do barco e começou a andar por cima das águas. Só que a Bíblia não vai contar, mas eu já começo a imaginar, porque é assim, gente, é assim. Eu vou conjecturar, eu vou agora inventar coisa da minha cabeça que eu imagino. Eu imagino que Pedro começou a andar. Ele deu uns 2, 3 passos, daqui a pouco um gritou lá e disse, Pedro, você é louco, cara. Pedro, o que você tá fazendo, meu? Ninguém nunca fez isso. O que você tá fazendo? Onde você tá com a cabeça? Jesus, mas ouvindo outras vozes. Aí a Bíblia vai contar que Pedro, então, começou a afundar. Quando Pedro começou a afundar, ele disse, mestre, me socorre. Então Jesus vai lá, pega Pedro pela mão e traz Pedro de volta para cima. Pedro cria no poder de Deus. E a Bíblia diz que Jesus ainda disse, você tem pouca fé. Já imaginou? Pedro saiu do barco, fez o que ninguém fez. Ele se afundou, mas ele viveu uma experiência que ninguém viveu. Ei, eu quero te convidar nessa noite. Saia para fora do barco. Se Jesus te deu a palavra, saia para fora do barco. As águas, mas não cometa o mesmo erro que Pedro. Não dê ouvido a outras vozes dizendo, você é louca, ninguém nunca fez isso. Porque as pessoas, em vez de dizer, você é original, você tá vivendo a sua identidade, ela diz, você é louca, tá fazendo o que ninguém nunca fez. Como será que vai ser a aceitação das pessoas para você? Então Pedro começou a se afundar, porque Pedro confiava em Deus, confiava em Jesus, sabia quem Jesus era, mas sabe que Pedro não confiava nele mesmo. E por isso ele começou a se afundar. Sabe por que muitas coisas ainda não deu certo na tua vida? Porque você não está acreditando naquela promessa que Deus fez para você, que através da tua vida ia fazer mudo falar, surdo ouvir, coxo andar, que ele ia curar através da tua vida, que ele ia batizar através da tua vida, que ele ia transformar através da tua vida. Você até quer sair do barco, mas as outras vozes ficam dizendo para você, não, ninguém nunca fez isso, não, se controla, não, menos, fala mais baixo, e você começa a se afundar. Nessa noite Jesus está te convidando, é a minha palavra que vale. Se você vier sobre a minha palavra, você vai fazer o que ninguém nunca fez, você vai andar quando ninguém nunca andou, você vai viver o que ninguém nunca viveu. Se você vier segundo a palavra de Deus, se você caminhar segundo a palavra de Deus para a tua vida. E eu creio que Deus fez muitas promessas para você. Eu creio que Deus fez muitas promessas de viver coisas grandes, mas você ainda não tem vivido. Por quê? Porque o medo não tem deixado você viver. O medo não tem deixado você viver a verdadeira identidade de Deus para a tua vida. Outra personagem da Bíblia é Sara. Sara recebeu uma promessa, uma palavra de Deus, que ela iria gerar um filho. Porém, Sara riu. Por que Sara riu? Porque ela não acreditava em Deus? Sara riu por quê? Porque ela não acreditava nela mesma. E quantas das vezes Deus faz promessa para você e você ri, e você chora, e você acha assim, até parece. Sabe por quê? Porque você não acredita em você. Mas nessa noite eu quero te dizer
Não é você, porque talvez assim como Sara, a sua idade já está avançada. Não é você, porque talvez assim como Sara, o seu corpo já não pode fazer o que Deus está dizendo para você fazer. Porque a sua capacidade talvez está dizendo que você não pode. Mas lembre-se, não é você, não é as suas forças, não é a sua habilidade, não é a sua capacidade. É a palavra de Deus sobre a tua vida. E quando Ele lança uma palavra sobre a tua vida, ei, receba essa palavra. Receba a palavra de Deus para a tua vida. Quantas coisas grandes Deus disse que você iria viver. Quantas coisas grandiosas Deus prometeu para você. Quando você era só uma criança, Deus te fez promessa. E por que essas promessas ainda não se cumpriram? Sim, há um tempo para tudo, mas há tempo, às vezes o tempo está demorando demais porque você não está acreditando mais na promessa. Você está dizendo, o tempo está passando e nada está acontecendo. Deus disse que eu iria viajar por aí, pregar em todos os países e até agora eu não fui nem ali na esquina. Jesus está dizendo, você não foi porque você não acredita em você mesmo. E todas as vezes que nós desacreditamos de nós estamos dizendo para Deus, ei Deus, eu acho que o Senhor não sabia o que estava falando quando disse que eu iria ser tudo isso. Ei, Deus, não, menos Deus, não. Deus está dizendo, não sou eu, não foi a minha palavra, porque a minha palavra vai se cumprir, a minha palavra é concreta, porém, você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar que você não tem força, que você não tem capacidade, mas se eu te lancei a palavra, você vai viver a sua verdadeira identidade, você vai ser quem eu quero que você seja. Pai, Gi. Outro personagem da Bíblia, Davi. Sim, Davi, aquele menino que vivia cuidando de ovelhas, que foi ungido a rei há muitos anos e só depois de anos que ele foi viver a promessa. E Davi traz algo muito lindo para nós, para a gente aprender a viver a nossa verdadeira identidade. Sabe por quê? Um belo dia, Davi, o menorzinho, cuidando das suas ovelhas, de repente o pai dele vai dizer para ele, vai lá levar comida para os seus irmãos. Davi foi lá levar comida para os irmãos dele. De repente, Davi ouviu dizer que um tal do gigante filisteu estava vindo afrontar o povo de Deus. Aí Davi, que foi simplesmente levar uma marmita para os irmãos, uma comida para os irmãos, começou a especular e dizer, quem que é esse? O que está acontecendo? Como assim? Eu ouvi falar que tem um gigante aí e tal. O irmão dele, Eliabe, o fortão, que se achava capaz demais, olhou para ele e disse, Davi, o que você está fazendo aqui, Davi? Olha como a Bíblia diz que o irmão dele fala para ele, você não, com quem que você deixou as suas poucas ovelhas? Quer dizer, o Davi chegou lá perguntando sobre as coisas, o irmão dele já foi diminuindo ele, tipo assim, se coloque no teu lugar. Poderia falar das suas ovelhas, mas veio diminuir ele mais ainda, dizendo, não era para você estar cuidando das poucas ovelhas? Quer dizer, veio dizer, você é só um pastorzinho, além de ser só um pastorzinho, tem pouca ovelha. Eliabe, que se achava o mais fortão, que se achava o poderoso. No meio da nossa caminhada vai existir gente que dizem ser nossos irmãos, que talvez se acham maiores do que nós, mais poderosos do que nós, mais fortes do que nós, mais habilidosos do que nós, mas eu quero te dizer, Deus te ungiu para viver coisas grandes. Deus te ungiu para viver coisas grandes, então não se deixe se diminuir. Não se deixe se diminuir. Aí Davi deu uma de que não estava nem aí com o que o irmão dele falou das poucas ovelhas e continuou questionando, perguntando, fazendo aquela interrogatório, mas quem é esse? O que está acontecendo? O rei Saul, que era quem devia ir combater o gigante, não deu a mínima. Davi disse para o rei Saul, eu vou, porque Davi tinha sido ungido há anos atrás.
Mas naquele dia Davi estava se comportando como tal. Davi estava se comportando com a unção que ele tinha recebido há tempos atrás, mas ainda não tinha se cumprido. E eu quero te dizer, Deus te fez promessas há anos atrás, mas começa a se comportar como tal. Se coloque no teu lugar, sim. Seja quem Deus falou que você seria. Começa a agir como Deus falou que você seria. Começa a agir como Deus falou que você iria ser. Começa a tomar atitude de rei, assim como Davi fez. Então Davi foi lá e disse: eu vou lutar. Pensa, quando ele disse isso, já veio outro para diminuir ele. Quando Davi disse eu vou lutar, o rei Saul disse: peraí, você vai lutar? Ele disse: eu vou. Aí o rei Saul veio: então peraí, você vai lutar? Então coloca as minhas armaduras. Aí o rei Saul começou a colocar as armaduras dele em Davi. A Bíblia vai dizer que Davi se sentiu desconfortável. Por que Davi se sentiu desconfortável? Porque Davi estava usando aquilo que não era dele. Eu quero dizer para você também nessa noite que talvez você se sinta desconfortável fazendo algo. Sabe por quê? Porque você está vestindo aquilo que não é teu. Você está vestindo aquilo que é do outro. Ei, se é uma funda que Deus te deu nas tuas mãos, pode parecer inadequada para usar em batalhas, mas foi o que Deus te deu nas tuas mãos. Ei, parece pequeno, mas é grande. Sabe por quê? Porque tem o poder de Deus. Não é pela tua funda, não é pelas 5 pedrinhas, não é por nada disso. É pela palavra que Deus lançou na tua vida. E você precisa acreditar nessa palavra. Então Davi, o irmão dele já foi diminuindo ele. Depois o rei Saul chegou já querendo diminuir ele, dizendo: ei, peraí, se você vai, então vai com uma armadura minha e tal. E Davi se achou desconfortável com aquela armadura. Então Davi tirou a armadura e foi com aquilo que ele tinha nas mãos, com aquilo que Deus tinha dado nas mãos dele. Use aquilo que tem nas suas mãos. Para de olhar a armadura do outro. Use aquilo que Deus te confiou. Você vai vencer gigantes. Davi poderia nunca ter vivido aquela experiência. Davi só viveu aquela experiência porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. E você precisa saber quem você é em Deus. Sabe por quê? Você já tem matado urso e leão aí que ninguém viu. Olha quantas coisas você já viveu. Olha quantas coisas você já veio trazendo. Olha quantas experiências você tem aí na tua bagagem, na tua mala. Ei, não deixe ninguém te menosprezar. Não deixe ninguém te diminuir. Parece um irmão do teu lado e quem você pensa que vai dizer: vai que hoje é a tua vez, ele vem e te diz: vai cuidar das poucas ovelhas. Ei, comece a se comportar como tal que Deus te fez para ser. Comece a acreditar em quem Deus te chamou para ser e viva a tua verdadeira identidade. Viva a tua verdadeira identidade em Deus. Lembra que eu falei da máquina do tempo? Deixa eu tentar mostrar a máquina do tempo para vocês. Tá dando pra vocês verem a máquina do tempo? Parece um micro-ondas, gente, mas não é uma máquina do tempo. Eu posso confessar pra vocês que é uma máquina do tempo. Eu fiz essa máquina do tempo por quê? Porque, como o irmão disse aí, que existem coisas lá atrás, talvez na nossa infância, que faz a gente deixar de viver a nossa verdadeira identidade. E talvez isso aconteceu com você. Talvez alguém te disse uma palavra e disse assim: ah, você é pequeno demais para isso. Talvez alguém disse para você: não, isso é grande demais para você. Ou talvez alguém te olhou e disse: você é muito chorona. Ai, seu coração é mole demais. Ai, você não vai conseguir exercer essa profissão porque você vai ceder sempre, você é muito mole. Talvez fizeram coisas com você lá no passado que hoje não deixa você viver a sua verdadeira identidade. Então hoje, enquanto eu estava montando essa ministração, Deus me fez lembrar e fazer essa máquina do tempo. Por quê? Porque hoje, eu e você, nós vamos voltar lá atrás, aonde nós fomos feridos, aonde nós fomos machucados. Você vai voltar lá naquele dia que aquele pastor olhou para você e disse: pregar não é para você.
Você vai voltar lá atrás, onde um dia você foi solar e aquela regente disse: sua voz não é boa para cantar. Você vai voltar lá atrás, aonde tentaram te diminuir. Você vai voltar lá. Você vai voltar lá no tempo agora. Lembra? Começa a lembrar. Volta lá atrás. Isso, traz a memória, ainda que doa em você. Sabe por quê? Porque quando você trazer a memória isso aí hoje, não vai ser como das outras vezes. Quando você trazer a memória isso hoje, vai ser para trazer a cura para tua vida, porque a partir de hoje você vai viver os sonhos de Deus para tua vida, sim, porque palavra nenhuma que disseram para você vai te fazer ficar lá embaixo, vai te fazer se sentir tão pequeno. Ei! Ainda antes que você se formasse no ventre, Ele sonhou com você. Ei! Enxugue as tuas lágrimas. Volte lá naquela humilhação que fizeram com você e disseram pra você: você não é nenhum. Talvez foi o seu próprio pai, talvez foi a tua própria mãe, talvez foi alguém que você era pra ter como referência, talvez era pra ser alguém que era pra te apoiar e disse: você não é bom nisso. Hoje você vai voltar atrás, você vai voltar lá atrás naquele dia que disseram isso pra você. Você vai voltar lá atrás naquele dia que te humilharam na frente de todo mundo, dizendo: ei, canta mais baixo porque a sua voz é desafinada. Você vai voltar lá atrás naquele tempo que disseram: você parece uma moleca porque você gesticula demais. Você vai voltar lá naquele tempo que disseram: você é chorona demais. Ai, que menina chororenta. Ai, que menina melancólica. Você vai voltar lá atrás quando disseram: você fala alto demais. Pra que tudo isso? Você vai voltar lá atrás quando disseram: não tem nada a ver essa roupa não tem nada a ver com você. Você vai voltar lá atrás onde te feriram hoje. Porque nesta hora, aquele Deus que te criou, aquele Deus que te formou, Ele vai tocar tão forte aí dentro do teu coração, te fazendo entender. Você fala alto assim porque eu te fiz assim. Você chora demais, você sente demais porque eu te fiz intensa mesmo, filha. Filha, você pode não ter o tom de voz que as pessoas queriam que você tivesse, mas você, quando você abre a tua boca, filha, a tua voz chega até mim, filha. Ei, filha, para de ter vergonha, porque eu te chamei para ser exatamente você, assim como você é. Volta lá no tempo hoje, volta agora e lembra da palavra de Deus para tua vida nessa noite. Volta lá no tempo hoje e lembra daquela palavra que diz assim para você: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar você vai falar. Ei, sou eu o teu Deus que estou mandando, sou eu o teu Deus que lancei a promessa. Ei, foi eu que falei, eu acredito em você. Seja você, eu acredito em você. Aleluia. Aleluia. Vamos voltar lá no tempo mais uma vez. Vamos voltar lá no tempo mais uma vez, aonde magoaram o teu coração. Você não tem culpa se a sua mãe te abandonou. Você não tem culpa se os teus familiares viraram as costas para você. Você não tem culpa quando tocaram em você de uma forma que não era para tocar. Volta lá onde te feriram hoje.
Volta lá naquela ferida que tem anos que ela não cicatriza e por isso você não consegue ser você mesmo. Volta lá hoje. Porque hoje quando você voltar não vai ser para te ferir mais, não vai doer mais. Porque hoje quando você voltar lá, hoje quando você voltar lá vai ter cura para você. Antes que te formasse no ventre eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por herança. Jesus está dizendo: você não é o que fizeram com você. Você não é o que fizeram com você. Sabe que às vezes a gente diz: eu até era bom, mas fizeram tanto isso aqui comigo que hoje eu não sou mais bobo de ninguém. Deus está dizendo: não, você não era bobo, você era quem eu queria que você fosse. Talvez você está dizendo: disseram que eu era boba porque eu fazia isso. Não, você não é boba. Você tem uma qualidade que Deus colocou só em você. Você é única. Viva a sua identidade. Seja você mesma. Eu era assim, mas aí fizeram isso comigo. Hoje eu sou assim. Hoje eu não deixo mole. Hoje alguém fala comigo, eu já saio respondendo. Fizeram isso comigo. Deus está mandando eu te dizer: fizeram isso com você, mas você não é isso que você está vivendo. Porque quando eu sonhei com você, eu não sonhei você assim, arrogante, prepotente. Eu não sonhei com você assim, que sai pisando nas pessoas, que é grossa com as pessoas. Eu não te fiz assim, filha. Eu não te fiz assim, filho. Você não é o que fizeram com você. Você é quem eu te fiz para ser. Você é especial. Você é amado. Você é querido. Jesus está te dizendo: você já foi um dia alguém diferente. Porque quando eu te fiz, quando eu te criei, eu te fiz com muitas qualidades que talvez ninguém tenha. Isso é só seu. E isso não é um problema, não, isso não é um problema, isso é uma qualidade de Deus para a tua vida. Para de olhar o seu ser diferente como um problema, porque isso não é um problema, isso é uma virtude que Deus colocou em você. Começa a aceitar isso, começa a aceitar isso em você. Começa a voltar, volta lá, volta lá, volta lá e se perdoe, se perdoe. Volta lá e se perdoe. Deus te fez melhor do que isso, mas o inimigo tem usado as pessoas para te ferir ao ponto de fazer você ser outra. Não, viva a sua verdadeira identidade. Seja você, seja quem Deus te fez para ser. Não deixa a circunstância da vida mudar essa essência que tem dentro de você, porque isso que tem dentro de você se chama Deus. Isso que tem dentro de você se chama a sua identidade. Você precisa viver isso. Não deixe as pessoas tirarem isso de você. Tia, eu já fui boa demais um dia, mas hoje não. Hoje ninguém me faz de boba. Não, você não era boba. Você era pura. Era a pureza que Deus tinha colocado dentro do teu coração. E não deixa o inimigo deturbar a tua identidade. Não deixa o inimigo te fazer achar que você era boba. Você não era. Você tinha uma qualidade que só você tinha. Volte lá no tempo. Você não vai poder mudar o que fizeram com você. Volte lá no tempo. Você não vai poder mudar as coisas que aconteceram. Você não vai poder mudar as pessoas que você perdeu. Talvez alguém já morreu e você pensa: mas aquela pessoa morreu e eu não tinha me perdoado com ela, eu não tinha conversado com ela tudo que eu queria conversar, eu não fui quem eu tinha que ser. E se perdoe, volte lá no tempo e se perdoe. Viva a tua identidade em Deus. Viva a tua identidade em Deus. Aleluia. Para viver a nossa verdadeira identidade, nós precisamos estar curadas para isso.
Quantas das vezes nós saímos por aí ministrar crianças em coisas que nós mesmas ainda não fomos curados. Tia, isso é ruim, isso é pecado? Não, porque muitas das vezes Deus te levanta para fazer e depois Ele te cura. Entenda isso. Mas muitas das vezes Deus quer nos curar, porque a área que nós fomos mais feridos é a área que Deus vai nos usar para curar. Por que eu tô falando isso? Porque lembra que eu comecei a live dizendo que muitas das vezes quiseram me diminuir, dizendo, para de gritar assim. Sabe que um dia alguém ligou para mim ministrar e disse para mim, você pode vir ministrar na minha igreja? Eu disse, posso então, mas eu quero te pedir uma coisa. Eu disse, oi, aqui você tem que ministrar diferente, porque o meu pastor não gosta desse tipo de ministração. E eu comecei a dizer para Deus, o Senhor me chamou para ser assim, mas ser assim não está sendo fácil para mim. E eu quero te dizer que não vai ser fácil ser você mesma. Você vai sofrer solidão muitas das vezes, você vai sofrer rejeição, você vai sofrer críticas. Mas além disso, tem um Deus se alegrando cada vez que você é você mesma. Tem um Deus se alegrando cada vez que Ele te manda fazer de um jeito e você faz. Ei, vale mais a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. Quantas pessoas têm deixado de ser ela mesma por causa da aprovação dos homens? Porque muitas pessoas disseram para mim, muitas portas não se abriram para você por causa desse seu jeito. Mas Deus vem me mostrando que muitas portas se fecham, mas a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Então Deus abre portas aonde Ele quer que sejam abertas. Entenda isso. Muitas portas podem se fechar, mas muitas portas vão se escancarar para você, você sendo você mesma. Entenda que você só vai pisar aonde Deus quer que você pise. Você só vai entrar onde Deus quer que você entre. Isso vale muito mais a pena do que conquistar homens, do que ser aplaudido por homens. O povo vem tentando dizer padrões para nós e dizer, se você não for assim, você nunca vai chegar a isso. Se você não for assim, você nunca vai chegar em tal lugar, você nunca vai alcançar tal coisa. Ei, não se preocupe em alcançar coisas. Não se preocupe em ser reconhecido e conhecido por aí. Se preocupa em viver a tua identidade em Deus, porque você prestará conta para Ele disso. Você já imaginou você chegando no céu e Deus dizendo, por que você não foi você mesmo? Eu queria tanto que você fosse você, porque eu te fiz com peculiaridades que só você tem e você deixou de ser você, por quê? Então a partir de hoje, entenda todas as tuas coisas diferentes que você tem em você como as qualidades que Deus quis colocar em você. É mais fácil a gente olhar para as pessoas e pensar, tá todo mundo de amarelo, então quem sou eu para colocar um vermelho? Ei, você. Se tá todo mundo de amarelo, qual o problema? Você gosta de vermelho, você pode colocar vermelho. Ai, todas as tias vão de cabelo solto e um laço, eu tenho que ser assim. Não, se você quiser fazer um coque, você vai colocar um coque. Se você quiser colocar uma peruca, você vai colocar uma peruca. Seja você. Simplesmente seja você. Ah, eu quero ser tia do Ministério Infantil, eu sou tia do Ministério Infantil, mas eu não gosto de me vestir como as outras tias vestem. E daí? Se vista como você gosta, mas seja você. Toda vez que você é você, eu estou dizendo no lado de ser quem Deus quer que você seja e não ser você. Ah, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não é nesse sentido. Mas toda vez que você é você, Deus olha lá do céu e diz, a minha filha está sendo quem eu chamei ela para ser. Ela está vivendo a verdadeira identidade dela. Glória a Deus, aleluia por isso. Nós precisamos entender que existem coisas que Deus vai dar para nós que muitas das vezes Ele não vai dar para ninguém. E tem coisas em nós que vai parecer ser muito diferentes, mas são as coisas que Deus escolheu para colocar em você. Aceite isso e viva a sua verdadeira identidade. Quando essa pessoa me falou para mim
que eu tinha que ministrar diferente para ir poder ministrar na igreja dela, que senão o pastor dela não ia gostar. Eu naquela hora não respondi a mensagem dela. E eu fui orar e comecei a questionar Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor me quer que eu seja assim? Deus, eu tô sofrendo sendo quem o Senhor quer que eu seja. Deus, tá difícil para mim ser assim, porque muitas, como dizem, muitas portas vão se fechar para mim. E Deus me mostrou que se eu fosse quem Ele me fez para ser, ainda que eu ficasse sozinha, eu teria Ele a todo tempo comigo. Entenda isso. Ser você mesmo às vezes vai te fazer ser sozinha, ser sozinho. Mas entenda que a todos os momentos Deus vai estar com você. E é isso que importa e pronto. Eu disse para aquela pessoa no outro dia: amada, então vamos fazer o seguinte. Chame alguém que ministre do jeito que a sua igreja gosta. Porque Deus me chamou para ser assim e eu vou ser assim. Eu criei coragem de viver a minha verdadeira identidade. E depois que eu vivi essa verdadeira identidade em mim, eu digo para você, foi como se eu tirasse algemas de mim, peso de cima de mim, porque hoje sei quem eu sou. É libertador para mim. É libertador para mim. Se hoje eu for convidada para ministrar em um culto de irmãs e tiver um tema que eu achar que devo usar a máquina do tempo, pasmem vocês ou não, eu vou levar ela e vou usar. Se hoje eu for convidada para um tema e eu achar que devo usar esse recurso visual, pasmem vocês, eu vou usar. Porque hoje eu comecei a entender que não é fácil ser nós mesmos, mas que é necessário ser. Porque muitas pessoas vão olhar para você sendo você e pensa: como eu queria ser assim, mas eu tinha vergonha, agora ela é assim, eu vejo que ela é quem ela é, então eu também posso ser quem eu sou. Você sendo você vai libertar muitas pessoas que queriam ser elas mesmas, mas não tinham coragem e tinham medo. Então hoje, nessa aula, que eu posso dizer que não é aula, que eu não sei dar aula, nessa ministração de hoje, eu quero lembrar você, eu quero convidar você a ser você mesmo. Nesse Dia das Mães, enviamos o presente delas em até 20. Porque Deus te chamou para ser você. A tia Tânia disse: eu já tive vontade de usar visual para ministrar para as irmãs. E por que você não usou? Sabe por que você não usou? Porque você ficou pensando: o que será que eles vão pensar de mim? E quantas das vezes eu pensei isso? Mas lembra da história das duas malas? Seja você, aceite o que tem dentro da tua mala. As críticas não podem ser maior do que a voz de Deus para a tua vida, da voz daquele que te chamou, da voz daquele que te criou. Feche os teus olhos. Escute a voz de Deus dizendo para você: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Aqui para Jeremias era: te dei por profeta. E para você, o que Deus te deu que você não tem vivido? O amor de Deus pela tua vida é grande, mas você precisa ser você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não fui eu mesma. Senhor, todas as vezes que eu quis te glorificar alto na igreja, mas pensei: o que será que vão pensar de mim? Toda vez que eu quis fazer algo diferente, mas pensei: o que será que vão pensar de mim? Pai, me perdoa por não ter sido eu mesma muitas das vezes, Pai.
Senhor, mas a partir de hoje, Senhor, eu assumo um compromisso contigo de ser quem o Senhor me chamou para ser. Eu assumo um compromisso contigo de viver a minha verdadeira identidade. Independentemente do que vão pensar, do que vão achar, de como vão me olhar, se vão cutucar um ou outro, se vão rir de mim. Senhor, eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. Eu quero viver o que o Senhor me chamou para viver, Pai. Tira o medo, os traumas, Senhor. Tira tudo isso do meu coração, Pai. E a cada uma tia, a cada um tio que acompanhou essa live, que a partir de hoje, se talvez eles ainda não viveram a sua identidade, que a partir de hoje eles venham viver a sua verdadeira identidade. Amém? Que a partir de hoje você venha viver a sua verdadeira identidade. E a sua verdadeira identidade está em Deus, está em Jesus. Amém? Eu lembro um dia, uma ministração, que o tema era o meu coração, eu vou dar meu coração para Deus, alguma coisa assim. A Simone Rigobelli vai lembrar porque ela foi comigo. Várias experiências minhas, assim, coisas minhas que eu quero fazer, eu conto pra Simone. E o incrível que é engraçado é que ela fica tipo, caramba, amiga, nossa, que da hora. Ela fala isso, mas eu sei que por ela não faria. Por quê? Porque é algo meu e não é algo dela. Então, ela não faria, eu sei disso. Mas ela super me apoia, ela diz, amiga, caramba, eu nunca pensaria isso, que da hora, que top, mas eu sei que ela não faria. Por quê? Porque foi o que Deus colocou pra mim, uma peculiaridade que Deus deu pra mim e não pra ela. Nesse dia, nessa ministração, era vou dar meu coração pra Jesus, alguma coisa assim. E aí, eu comprei uma bexiga daquelas que dá pra encher com gás hélio, sabe? E fui encher com gás hélio ela. Enchi essa bexiga de coração, fiz a ministração e no final da ministração eu fiz as crianças olhar para aquele coração e dizer, você imagina que o seu coração também está aqui na minha mão junto com esse coração aqui. E agora nós precisamos entregar ele para Jesus. E aí eu ministrei como entregar o coração para Jesus, as coisas que nós precisávamos fazer. E depois no final eu soltei aquele coração. Então pensa, uma igrejona bem linda, bem grandona, top, uma sede bem altona. E aquele coração subindo, as crianças olharam aquilo e ficavam, uau, que legal, meu coração tá indo pra Jesus. E as crianças choravam e foi a coisa mais linda. Só que o que acontece? Por que eu tô falando isso pra você? Porque quando eu senti vontade de fazer isso, eu disse pra Deus, Deus, ninguém nunca fez isso. Por que eu vou fazer isso? E Deus começou a ministrar no meu coração. Ninguém nunca fez, mas eu te chamei para fazer coisas que ninguém nunca fez. Não que seja impossível você pegar coisas que já é feita, porque eu sou muito disso também. Eu me inspiro muito em pessoas. Mas existem coisas que dá vontade em mim de fazer. Essa luzinha aqui, eu usei ela, não aqui. Eu coloquei ela tipo com papel celofane amarelo e vermelho. E eu usei numa ministração que era a descida do Espírito Santo. E aí, o que essa luz? Eu posso ver o tanto que eu quero, se eu posso deixar ela bem pouquinha. Ó, eu posso deixar ela assim, bem pouquinha. Ou eu posso aumentar ela muito, ó. Tá vendo? Então, eu usei essa engenhoca aqui que meu marido fez pra mim, para falar sobre a descida do Espírito Santo e para dizer que às vezes nós achamos que temos o Espírito Santo, mas o nosso fogo tá assim, ó, bem pequenininho, bem pouquinho. Mas aí o que eu fiz? Conforme eu fui ministrando as crianças, eu fui fazendo eles entenderem que nós poderíamos ser mais do que isso. Nós poderíamos ser assim, ó, ter o fogo do Espírito Santo assim em nós. Foi algo que eu também nunca tinha visto. E quando eu fui fazer, eu pensei, meu Deus, eu vou fazer isso.
Ai, meu Deus, é muito diferente, mas eu fui lá e fiz. Então, o que eu tô querendo te dizer? É que vai existir muitas coisas em nós que vai parecer diferente. Tipo, ninguém nunca fez isso. Uma coisa que eu fiz também, super diferente, foi colocar LED numa roupa minha. Eu coloquei LED numa saia minha. E eu falei sobre estar conectados com Deus, né? Quando nós estamos conectados com Deus, quando tudo fica escuro. Aí eu pedi pro irmão, né? Irmão, tem como o senhor apagar a luz da igreja? Ele apagou algumas. Eu falei, não, apaga todas. Aí eu disse assim, até tem um vídeo no grupo aqui, ó, lá no meu grupo, até tem um vídeo dela. Eu até ensinei a fazer, mas nem todas as tias vão ter coragem de usar. Por quê? Porque isso é algo muito particular. E ninguém precisa ter coragem. Eu preciso ter coragem. Pronto. E aí, quando o irmão apagou toda a luz, eu acendi a minha saia de LED. Então eu disse, quando tudo for escuridão, seja você a luz que o mundo precisa ter. Quando você está conectado com Deus, tudo pode se escurecer, tudo pode parecer escuro, mas você é a diferença onde Deus te colocar. Então olha para você ver, a gente vai criando coisas que parecem ser muito diferentes, muito peculiares, mas até isso é Deus. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que parece ser diferente em nós, que é estranho, que é esquisito, que às vezes até é esquisito para nós. Por que é esquisito para nós? Porque a gente nunca viu ninguém fazendo, porque o novo parece ser esquisito. Mas quando nós acreditamos que é algo que Deus deu para nós e nós precisamos fazer, nós precisamos aceitar, tudo muda. Esse hino aqui, eu amo ele, da Amanda Loyola. Acredite em você. Ele é bem legalzinho ao ritmo dele. Levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo. Pra que se machucar? Se tranca, se calar. Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer. Isso não vale a pena. Acredite em você. É como eu disse, não é pelas nossas forças e não é pelas nossas habilidades. É simplesmente pela palavra que Deus lançou sobre as nossas vidas. Viver a nossa verdadeira identidade, amém? Já passei aí um tempinho, já são 8h17, tá bom? A tia Nívia dizendo, ó, coloquei LED em um vestido e falei do brilho do Espírito Santo. Sim, essa minha saia eu uso para falar sobre o brilho do Espírito Santo, sobre sermos diferentes, sobre sal da terra e luz do mundo, já usei. Eu já usei sobre sal da terra e luz do mundo também. Eu falei da parte de ser o sal e tal. E depois eu falei da parte de ser luz. Aí eu usei essa saia. Eu usei essa saia, gente, até pra pegar uma... Quer ver o tema que era ministração? Era minha casa está protegida. Alguma coisa assim. Quando tudo foi destruído lá e a casa de Raabe não foi destruída. Até, gente, só pra você ver, a gente pode encaixar muitas coisas em várias ministrações. É só a gente parar de ficar olhando só aquilo que alguma pessoa faz. Óbvio que a gente vai ter pessoas que é referência pra nós. Mas isso não significa que nós temos que copiar tudo que a pessoa faz. Uma coisa que me deixa muito chateada é quando alguém vê uma ministração e diz, tia, tem esboço disso? Gente... Esboço é algo que cada um vai criar o seu, é algo muito particular. Então, esboço não se sai pedindo por aí, gente. Entenda isso. É óbvio que você pode se inspirar numa ministração de alguém. Gente, eu me inspiro em muitas ministrações adultas para trazer para o ministério infantil. Mas eu coloco a minha cara, eu uso meus recursos, eu ponho alguma coisa ali e vou fazendo. A gente pode se inspirar? Podemos nos inspirar sim, mas trazer daquele jeitinho nosso, aquele jeitinho particular nosso. A tia perguntou, quem canta, tia? Amanda Loyola, acredite em você. Tia, comecei a fazer live com as crianças no Instagram. Estou usando este meio para evangelizar, falar do amor de Deus. Gente, maravilhoso. A gente pode usar para falar do amor de Deus. Agora que a gente não tá podendo sair, então a nossa arma para usar, para falar de Deus é as redes sociais.
Aí você vai fazer o que tá todo mundo fazendo? Você já vai usar o que tá todo mundo usando, ainda vai fazer o que tá todo mundo fazendo? Não! Seja você, seja diferente. Deus te fez para ser você. As ideias vão surgindo. Isso mesmo, tia Andréia. Gente, é isso aí. Como eu disse, não foi uma aula, eu não sei dar aula. Eu sei ministrar, é isso que eu sei. E esses dias eu tava conversando com meu esposo também, só para trazer para vocês algo que acontece. Eu conversando com meu esposo e a gente conversando sobre várias coisas, né? Sobre as minhas viagens e tal, as viagens missionárias e tal. E meu esposo, ele não é muito fã disso. E aí eu fui tentar fazer o meu esposo entender que é o que eu amo. E eu falei pra ele, assim, eu ministrei pra ele entender, gente, olha isso. Aí eu fui falar sobre o quê? Eu falei assim, quando Deus pediu o filho de Abraão, se ele fosse consultar a mulher dele não ia dar o filho, ia falar, até parece o meu filho. Então tem coisas que não dá para se consultar outras pessoas, você tem que ouvir a voz de Deus e ir fazer o que Deus te mandou fazer. Já pensou? Abraão indo lá perguntar para a esposa dele, eu posso ir sacrificar o nosso filho? Gente, a esposa ia deixar? Não. Então tem coisas que a gente nem tem que pedir opinião, é ouvir a voz de Deus e ir fazer. Por quê? Porque a gente conhece Deus talvez de uma forma que a pessoa não conhece. Aí eu fui ministrar isso pro meu esposo, para ele entender que eu queria sair, fazer as minhas viagens, fazer as minhas missões e tal, e é uma coisa que ele não curte muito, ele fazer. Eu falei, amor, mas você não gosta, mas eu gosto, então você precisa entender isso, que muitas coisas a gente precisa sacrificar. Eu falei pra ele assim, cada viagem que eu vou fazer, cada tempo que eu fico longe de você e das crianças, eu estou sacrificando. Mas sacrificar, Deus manda a providência ali, né? Deus provê ali as coisas. Então, aí eu trazendo essa ministração pra ele entendeu o que eu tava querendo dizer pra ele. Eu falei, amor, eu nunca fui tão assim, como que eu posso dizer? Realizada. Foi essa palavra que eu usei pra ele. Eu nunca fui tão realizada quanto eu sou no Ministério Infantil. Porque no Ministério Infantil eu posso ser eu mesma. Gente, olha isso. Foi tão profundo eu falando isso pra ele que ele chorou muito ao ouvir eu falando isso. Que eu nunca fui tão realizada quanto eu sou no Ministério Infantil. Porque no Ministério Infantil eu posso ser eu mesma. Quando eu disse isso pra ele... Gente, pensa, o homem se derreteu e eu consegui a aprovação dele para poder fazer as minhas viagens missionárias aí, trazendo uma ministração para ele. Então, olha isso, a peculiaridade que Deus me usou para falar com meu marido, para conseguir alguma coisa. Então, é assim, gente, cada um Deus usa de uma forma, cada um Deus usa de uma maneira. Você pode pegar uma história, se vocês prestarem atenção, tem muitas histórias minhas que já existem, tá? Porém, eu vou lá e mudo. Eu vou lá e coloco a minha cara, eu troco o nome, eu troco a rua, eu troco a cor da casa, eu não copio o recurso exatamente como a tia fez, eu vou lá e crio, se eu fosse fazer, eu iria fazer assim, a casa assim, então eu vou lá e faço a casa assim, eu vou lá e mudo. Então a gente precisa disso, a gente pode olhar coisas que já existem, sim, porém, se você fizer do seu jeito, vai ser muito melhor ainda. Agora, quando as tias pegam aqueles bolsos, gente, eu já vi tias pegar pregação minha do jeito que eu preguei e fazer igual, até as palavras e tudo. Então, tipo assim, você olha e vê, caramba, Deus pode ter operado, sim, mas ela não foi ela. Então, dentro dela, ela não tá feliz. Por quê? Porque ela sabe que ela não fez como deveria fazer. Marília Alves, igualzinho o meu caso, tia, igualzinho em relação ao meu esposo. Então ministra pra ele, amiga, traz um jeitinho, pede pra Deus te dar sabedoria pra você falar com ele de uma forma que ele vai entender e que ele vai dizer pra você, amor, ele falou pra mim assim, ó, eu falei, você conseguiu entender, amor, o que eu tô querendo te dizer? Porque isso é o que eu amo, porque eu sou muito chorona, né, gente? Eu já fui chorando pra ele. Aí ele assim, e aí veio esse coronavírus e acabou com todas as minhas viagens missionárias que eu ia fazer esse ano, que eu ia voltar pro Paraguai, que eu ia pra Venezuela, que eu ia pro Chile, que eu ia pra Amazonas, tá vendo? Esse coronavírus veio, mas o que acontece? Não foi o tempo que Deus quis, tudo bem, mas eu já consegui conversar com meu marido e ele aprovou. Aí eu, amor, por quê? Aí quando eu falei pra ele, amor, no Ministério Infantil, eu sou realizada, porque eu não terminei meus estudos,
Pra quem não sabe, eu não terminei meus estudos ainda. Como eu comecei a live dizendo, eu não tenho curso nenhum, tanto de Ministério Infantil como secular, eu não tenho curso. Então, tipo assim, eu quis dizer pra ele, amor, eu fui uma fracassada em todas as áreas da minha vida. A única área que eu acho assim, que não que eu sou a melhor, não que eu sou a top, mas é onde eu vejo que tá indo bem, é o Ministério Infantil, amor, então não deixa isso morrer em mim. Aí ele começou a chorar e disse, não, amor, não, é porque você nunca tinha explicado dessa forma pra mim, então Deus me deu uma forma de eu explicar pra ele que ele chorou comigo, que ele sentiu o que eu tava sentindo e que ele entendeu. Amém? Tia, como estou feliz, Deus preparou este dia, graças a Deus, tudo tem a primeira vez, oh glória. Amém, gente. Você não tem grupo de WhatsApp? Daiane Guimarães. Grupo de WhatsApp eu não tenho, mas eu tenho um grupo aqui no Facebook, que é Abençoadas para Abençoar. Tem o meu canal do YouTube, Tati Ferraz Kids, que, gente, eu não postei muitas coisas no meu canal, por quê? Porque ainda eu não tinha aquele jeito, assim, que eu pensei que precisava... Ó, pra você ver, ó, por que eu não posto muitas coisas no meu canal? Porque eu achei que eu precisava ter aquele estúdio top, aquela câmera maravilhosa, e aí eu fui deixando. Mas agora eu entendi que com o meu celular na mão e com a minha paredezinha aqui, que eu colei as coisas, eu posso fazer os meus vídeos. Então, aí, vou começar... Já tem bastante vídeos lá, mas vou continuar postando coisas novas agora, tá bom? Chorona, nem um pouco, né? Tá vendo, tia Renata? Gente, eu sou muito chorona. Tá vendo? Só que isso aí, pra alguns, é um defeito. Diz, você é muito chorona, tá vendo? Você precisa se controlar esse choro. Não, eu preciso chorar, porque é o que eu sinto. Eu preciso extravasar o meu sentimento. E eu não vou engolir mais choro, não. Se eu tiver que chorar na live, eu vou chorar mesmo. Somos instrumentos nas mãos de Deus, amém. É isso que eu falo pro meu esposo, tá vendo, gente? Se a gente for começar a ver, tem coisas iguais a nós, sim, e a gente acha que é só a gente, né? Mas não é. Tem mais pessoas com algumas qualidades igual a nossa. Gente, eu quero agradecer você. Amém, tia Ruth. Quero agradecer vocês que ficaram aí até todo esse tempo, me aguentaram, né? Chorando. Gente, eu sou muito chorona. E por muito tempo eu guardava o choro, eu engolia, eu ministrava e... Não, tipo, eu não posso chorar, eu não posso demonstrar isso. Gente, se eu tô sentindo hoje, eu choro. Se eu tô sentindo, eu grito. Tem pregação minha que eu saio correndo pela igreja, pulando, porque é o que eu tô sentindo. Eu tiro o sapato e saio correndo. Eu faço coque no cabelo, tiro o laço, tiro tudo e borro a maquiagem. E não tô nem vendo mais. Antigamente eu ficava pensando, eu não posso fazer isso. Imagina que eu vou tirar o sapato, meu pé doendo lá. E eu falando, não, eu não posso tirar o sapato, eu não posso pregar descalça. Não, agora eu tiro o sapato, eu prego descalça. Eu corro pelo meio da igreja, eu aponto o dedo, gente, essa mesma ministração que eu tô fazendo aqui, se um dia ter um tema e eu for pregar, eu prego assim para as crianças também. Eu entendi que Deus me quer assim. Antigamente eu pregava com peruca. Quem conhece? Olha, gente, isso é para só vocês que vão saber, hein? Mentira. Eu ministrava com peruca e toda maquiada, gente. Por quê? Eu achava que aquilo era uma forma de eu chamar a atenção das crianças, até que, pra dizer que eu nunca fiz nenhum curso, eu fiz um único curso, que foi o curso da tia Joane Bentes. Gente, aquele curso foi libertador pra mim. E Deus começou a tratar comigo e disse, eu não te chamei pra ser assim, eu quero te usar pra trabalhar crianças. Então a minha área é cura e libertação com crianças, com adultos. Vocês podem entender, né, gente? Como é, e as minhas ministrações são assim mesmo. E se vocês verem todas as minhas ministrações, eu choro, tá, gente? Eu choro mesmo, eu sou chorona demais. Eu gosto de demonstrar, eu tô sentindo, se eu tô sentindo alguma coisa, eu falo, amiga, eu te amo pra caramba, amiga, você é isso, eu não deixo de falar o que eu sinto. Porque eu já me prendi muito, deixando de ser quem eu sou pra agradar as pessoas. E hoje eu entendi que eu preciso agradar a Deus, tá? E é isso aí, gente, vou acabar a live porque já tá tarde, né? Já são, olha, vai dar 8h30, gente. Vocês ficaram comigo. Ai, que belezinha. Vocês são um amor, gente, pra me aturar, né? E se deixar, eu falo até amanhã, viu? Porque eu gosto de falar. Tô até com a boca seca. Aqui, ó. Pera aí que eu vou pegar um copinho de água. Ó, meu celular tá com 10% só, gente. Vai acontecer igual na outra live. Desligou-se. Priscila Silva. Glória a Deus, live maravilhosa. Deus abençoe a sua vida. Amém.
Cícera, eu sou muito chorona também. Marília, você é uma benção. Amém. A tia Marília é a tia Bali? É a tia Bali? Tia Bali já me viu ministrar uma vez, né, tia Bali? Lá em Minas Gerais, em Vargem Bonita, com a minha amiga Renata Pólvora. Acredite em você. Sei como é difícil acordar, pensar em desistir e nunca mais tentar. Mas não faça isso, olhe para cima. Birthday! Que ama o seu sorriso. Quantas vezes já prendeu o choro, trancou seu coração e se calou. Mas não desista agora, levante-se do chão. Deus é maior que a sua aprovação. Mas nunca se esqueça que Deus te ama. Levanta essa cabeça e pare de sofrer. Vai por mim, não vale a pena chorar. Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você. Gente, é isso aí, tá? Já passou meu tempo, agora já tem um monte de gente indo embora, porque já deu, né? Tia Daiane Guimarães, você é de onde? Eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Interior, por isso que eu falo assim. Esses dias, ó, fui pregar lá no Rio, todo mundo ria de mim, porque eu falava, a paz do Senhor, irmãos. Aí todo mundo ria. Uma poesia, essa canção, você viu que linda, amiga? Eu amo esse toquinho, assim, meio um reggae. É bem gostosinha, eu acordo e já coloco ela, porque acredite em você, né? Ela fala, então eu já acordo acreditando, tipo, deixa eu sorrir pro mundo, porque Deus me chamou. É isso aí, gente. Eu agradeço vocês. Muito obrigada. Eu quero agradecer a tia Rose Nacarate também. Muito obrigada por essa oportunidade. É um prazer para mim poder estar aqui. Como eu disse, eu sei que não foi uma aula, né? Porque, como eu disse, eu não sei da aula. Mas eu creio que através dessa ministração, Deus pôde trabalhar aí na sua vida e Deus trabalhar na minha também, tá? Deus sempre trabalha na minha vida quando eu tô montando assim as minhas ministrações. Eu louvo a Deus porque Deus acredita em mim, gente. Deus acredita em mim. Quando a gente para pra entender que Deus acredita em nós, gente, o resto é resto, sabe? E por mais que as promessas de Deus grandiosas que Ele fez pra nós talvez ainda não aconteceram, se nós não acreditarmos em nós mesmos, a promessa não vai acontecer, gente. Amanda Loyola, acredite. A tia Daiane, eu sou do Maranhão. Ó, tia Daiane, vamos marcar uma agenda aí no Maranhão? Ano que vem. Gente, esse ano muitas coisas pararam, né? Mas Deus tá tratando com a gente aí, né? Convido o pessoal pra nossa live. Verdade, tia Renata. Põe aí o dia e a hora. Vai ser sábado. Sábado, tia Renata Pólvora, às 16 horas, né? Mas aí fala onde que vai ser. Amanda Loyola, acredite! Acredite em você. Sou professora de crianças na EBD da Igreja Metodista Wesleyana de Itaguaí. Boa noite, graça e paz. Boa noite, princesa. Abre esse coração. O céu tá lindo, a lua também. Hoje só deixa entrar aquilo que te faz bem. Você conseguiu, está mais forte. Valeu o choro e também a coragem. Seja verdadeiro. Paz, irmão Jaime, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui nessa live. Gente, é isso, tá?
Horário às 16 horas. Tia Renata Pólvora. A gente posta no meu Face. Ontem eu também fiz uma live. Vai lá na minha página, Abençoadas para Abençoar, ou no Face, que tem uma aula lá maravilhosa de quem é Deus. Uma aula não, né? Uma ministração, porque como eu disse, eu não sei da aula. Tia Rose, obrigado, minha princesa. Obrigado, gente. Tchau, senão eu vou ficar aqui falando porque eu gosto. Beijo, beijo, tchau. Acredite em você, a paz, beijo, porque Deus, Ele acredita em você. Deus te escolheu e Ele te fez do jeitinho que você é. Instagram, tá? É Kidstat no Instagram, é Kidstat, tá bom? 16 horas, sábado. Tchau, Tiliane, beijo. Tchau, pessoal, que Deus abençoe. Beijo. Levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo. Pra que se machucar? Se tranca, se calar. Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer. Isso não vale a pena. Acredite em você. Paz, Silvane. Deus abençoe. Acordar, pensar em desistir e nunca mais tentar. Mas não faça isso, olhe para cima. Existe alguém lá que ama o seu sorriso. Quantas vezes já prendeu o choro, trancou seu coração e se calou. Mas não desista agora, levante-se do chão. Deus é maior que a tua provação. Mas nunca se esqueça que Deus te ama. Levanta essa cabeça.